Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, hoje para comentar sobre a lição de número 2, tá? O chamado de um líder. Continuando o estudo, tá? Da nossa revista que tem como tema Tempo de Conquistas. Ontem, tá? Eu comentei com vocês sobre a lição de número 1, sobre o livro de Josué, e hoje nós vamos falar sobre o chamado de um líder, continuando o estudo desse livro, tá? Falando sobre um pouco mais de Josué. Pessoal, a primeira observação que eu faço de começo é que a lição de número 2 é praticamente o que comentamos ontem, tá? Muitas coisas, tá? Senão a maior parte delas é o que comentamos ontem na lição de número 1, que já está disponível para vocês aqui no canal. Então quem não assistiu a lição de número 1, tá? Foi postada ontem, assista a ela. Tem duas partes, tem a parte de número 1 e tem a parte final, a parte 2, tá? E o vídeo já está disponível para vocês. Então quem não assistiu, assista a aula que foi ministrada ontem para vocês, disponibilizada no YouTube e aqui nesse canal, e hoje nós vamos falar praticamente o mesmo assunto, tá? Então vamos começar, o chamado de um líder. Frisando para vocês que estamos falando de Josué, tá? Que foi um grande líder diante do povo hebreu, tá? O povo hebreu que depois da morte de Moisés, com a chegada de Josué, o povo ficou bem esperançoso, muito animado também com o novo líder, né, diante deles. E nós vemos que Josué ele foi bem sucedido, tá, com o povo. Como todo líder, como todo ser humano, teve os momentos difíceis sim, mas como comentamos ontem, Deus esteve com Josué assim como esteve com Moisés. Tá? E a lição de número 2 também traz isso. Comentamos muito sobre a importância da essência, tá? De estar com Deus, da nossa essência espiritual, que não podemos perder isso de modo algum. Então hoje a lição vai ser até um pouco mais tranquila, tá? Um pouco mais reduzida na questão do tempo, tá? Ontem foi uma lição um pouco longa, hoje vai ser uma lição mais tranquila, porque já abordamos muitas coisas ontem. Pessoal, como eu disse para vocês ontem, o início desse propósito de Josué diante do povo se deu após a morte de Moisés. E é isso que a lição, no primeiro tópico, vai estar dizendo, tá? No primeiro tópico aqui vai estar dizendo um novo tempo. E ali, no primeiro item, vai falar sobre isso, tá? Que o chamado de Josué veio após a morte de Moisés. Tá? Esse um novo tempo, eu vou comentar com vocês de forma bem objetiva, como eu busco fazer. Aqui, nesse tópico, fala sobre quando Josué assumiu o povo, tá? Após a morte de Moisés, tá? Que quando Moisés morreu, ali Deus levantou Josué. Isso está escrito no capítulo 1, versículo 2 do livro de Josué. Tá? Esse livro que traz assuntos bem relevantes para nós, tá bom? Sobre a nossa fé cristã, tá? Sobre princípios que devemos sempre preservar diante da palavra de Deus. Então, pessoal, o objetivo de Josué, como comentamos ontem, era conduzir o povo até aonde Deus, né, ordenou, até a terra que ele prometeu que ia dar para aquele povo. Então, esse um novo tempo começa justamente com esse raciocínio. Tá? O povo esperançoso, o povo tá crendo, tá? num modo de vivência diferente, tá? Acreditando nas promessas que Deus tinha para eles. Então aqui o povo estava bem animado, tá? Com a chegada do líder, tá? Para conhecer, né, Josué como um líder. Então aqui nós vemos um lado bem humano, tá? Essa alegria, essa felicidade do povo tendo Josué como um líder, tá? Que via em Josué também a presença de Deus, assim como via em Moisés, tá? E Josué ele assume a liderança do povo, tá? Como dissemos ontem, essa liderança em muitos momentos não foi fácil, porque Josué estava lidando com pessoas, lidar com pessoas é muito difícil, porque pensamos diferente, agimos de forma diferente, mas Josué como líder, ele tinha que sempre observar como o povo se comportava e como ele iria agir em certos momentos, tá?
como ele ia se comportar diante do povo, quais seriam as atitudes que ele deveria tomar diante do povo. Então aqui nós vemos Josué de modo simples, pessoal, de um grande exemplo como um líder, tá? Um grande exemplo como um líder. Como eu disse ontem, tá? Estou frisando isso porque basicamente tudo que eu vou falar aqui para vocês é um resumo de ontem, porque é a mesma coisa, praticamente, que comentamos ontem. Para você chegar numa posição de líder, você tem que aprender a ser servo, você tem que aprender a servir. E aprender a servir implica a ouvir conselhos, acatar conselhos e praticá-los no nosso dia a dia. Tá? Então pense, Josué foi um grande líder, por quê? Porque antes dele veio um grande líder espetacular que foi Moisés, que Josué aprendeu muito com ele, tá? Por isso que Josué foi bem sucedido, porque tanto que o próprio Deus afirma, assim como fui com Moisés, serei contigo, ou seja, o exemplo continuou e Josué tinha que dar essa continuidade. Ele tinha que prosseguir diante do povo com a mesma fé, com a mesma intensidade, com a mesma intimidade, assim como Moisés tinha com Deus, Josué também tinha que ter essa intimidade num nível, sabe, admirável, porque o povo estava observando Josué. O primeiro ponto que eu quero aplicar para nós é o seguinte: nós estamos sendo observados a todo instante. Tá? É por isso que devemos observar as nossas ações, como nós realizamos e praticamos, tá, as nossas ações diante da sociedade, o que as nossas ações refletem na sociedade, qual é a consequência disso, tá bom? Então precisamos sempre estar baseados nos princípios bíblicos, tá? Como se comportar diante da sociedade, tá? Como se comportar com as pessoas. Como eu disse ontem, tratando elas com amor, sendo empáticos, ou seja, entendendo, tá, cada lado das pessoas, sabendo o que a pessoa precisa naquele momento, se é um abraço, se é um conselho, tá? Se é ali ser ouvido ou ouvida. Isso é um exemplo de grande líder também, tá bom? Saber investigar o sentimento do outro e saber como dar uma solução para isso, tá? Então esse novo tempo se resume, para a gente fechar esse ponto, tá? Esse novo tempo se baseia numa esperança que o povo depositou ali em Josué, se baseia em um tempo novo que o povo iria vivenciar, tá? Um grande exemplo que a lição traz é um exemplo bíblico que Deus chegou a falar ali para Moisés o seguinte: Moisés, durante o dia eu vou estender a minha mão e vai se formar uma grande coluna de fogo para aquecer vocês, de nuvem para refrescar vocês, e à noite uma grande coluna de fogo para aquecer vocês, tá? De modo simples, observe. Deus falou com Moisés assim: Moisés, eu vou adiante do povo, tá? E eu vou diante do povo uma coluna. De dia, uma coluna que vai refrescar vocês. Uma coluna de nuvem que vai refrescar vocês. Quando eu estender minha mão, vai se formar essa coluna de nuvem refrescante, tá? Porque nós sabemos que o deserto é um deserto é muito quente. E segundo os estudos, pessoal, ali naquela região que eles estavam, quando estava de dia, chegava acima de 40 graus. Então era muito mais, o clima era muito quente. E à noite, tá, abaixo de zero, então era muito frio. Então Deus estava dizendo o que? Eu vou cuidar do povo, eu vou estar diante do povo. De dia vai se formar uma coluna de nuvem para refrescar vocês do sol escaldante. E à noite, uma coluna de fogo para aquecer vocês. Segunda aplicação, hoje vai ser uma aula de muita aplicação, porque muitas coisas falamos ontem, tá? Segunda aplicação é que Deus está conosco em todos os momentos. O que no lado espiritual nos remete, tá? O sol escaldante, o dia ali quente, que parece que tem um fardo nas nossas costas, é aquele dia, pessoal, ou aquele momento da nossa vida, que nós passamos por lutas, por dificuldades, que parece que a gente está carregando um fardo nas costas, a gente já não tem mais força, a gente já não consegue caminhar, a gente já está cansado, só escaldante batendo nas costas, a gente se sente pesado, sabe, se sente sem forças para caminhar. Então ali Deus está dizendo, quando chegar essa fase na vida de vocês, quando chegar esse momento do fardo pesado, do sol escaldante, eu vou estender minha mão e vou trazer um refrigério para vocês, tá? E esse refrigério está na onde? Na paciência, na misericórdia e na bondade de Deus, tá? Esses são os atributos que eu elenco aqui nesse exemplo que estamos falando. E à noite, quando eu acabei de falar há poucos instantes, era muito frio, tá? O clima chegava a ser abaixo de zero, pessoal. Ou seja, muito frio mesmo. E Deus estendia a mão e formava uma coluna de
fogo. O que quer dizer isso? Na noite fria da nossa vida, na noite de angústia, de amargura, em que a gente já não acredita em mais nada, em que a gente acha que Deus não está com a gente, que Deus esqueceu da gente, Deus está falando, eu estendo a minha mão e se forma uma coluna de fogo, tá? Ao redor de vocês. O que é essa coluna de fogo? O que representa o fogo na Bíblia para nós? A presença do Espírito Santo, ou seja, a noite é o momento que estamos sozinhos, o momento que nós deitamos a cabeça do travesseiro e refletimos na nossa vida. E a noite fria é quando nessas reflexões da nossa vida a gente não encontra fé, não encontra esperança, só encontra tristeza e amargura para nossa alma. E o que a gente só sabe fazer é chorar, é perguntar para Deus o porquê das situações. E Deus está dizendo, nesses momentos da noite fria da sua vida, eu vou estender a minha mão e meu Espírito Santo também estará com você para aquecer, ou seja, para te encher da minha presença. Então, pessoal, independentemente, como eu falei ontem, das circunstâncias que vocês estejam passando, tá? Que a humanidade esteja vivenciando, se nós estamos com um fardo pesado, Deus é o nosso refrigério, tá? A Bíblia vai dizer isso para nós, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Primeiro, refúgio, descanso, calmaria e fortaleza, ou seja, ânimo, coragem, tá? Mas um ânimo, tá? Uma disposição para você continuar. Socorro bem presente na onde? Na hora da angústia, da noite fria, que o Espírito Santo vai te aquecer, tá? A Bíblia vai dizer que a chama, ela arderá, ela tem que arder continuamente sobre o altar e ela não pode se apagar, ou seja, essa é a presença do Espírito Santo na nossa vida, entenderam? Então esse é um novo tempo, tá? Então essa é a nova fase que o povo esperava, tá? Novas conquistas, tá? Novas coisas, e acreditavam mais ainda que estavam bem mais próximo, tá? De se cumprir as promessas que Deus tinha feito com aquele povo. O segundo tópico, pessoal, é falar sobre conselho para a conquista, é o que comentamos ontem, sobre não desprezar alguém. O primeiro ponto que fala é sobre não desprezar alguém. O segundo ponto é não se esquecer de Moisés. É o que comentamos no comecinho da aula de ontem, sobre não esquecer de Moisés. E no finalzinho, nós falamos justamente sobre isso, sobre não desprezar ninguém. Então, os conselhos para a conquista está aqui, nesses dois tópicos. Ou seja, não desprezar e não se esquecer de algo importante, tá? Que desencadeou uma conquista que vai ficar na lembrança de todos os cristãos, tá? Principalmente naquele dia, naquele instante para o povo hebreu. Então, para a gente fechar já também esse tópico, tá? Fechamos o primeiro e já para fechar o segundo, pessoal, como eu falei ontem, nunca despreze alguém pelo seu passado, pelo que ela já fez ou o que já foi. Isso não importa, tá? Isso não importa. Deus tem sempre um rumo diferente, Deus tem sempre uma história diferente. Quando o povo quer viver coisas novas, Deus se coloca de prontidão para abençoar, tá? Então nunca despreze ninguém. Pelo contrário, abrace, como eu falei ontem, tá? Ame, perdoe. Isso são as bases fundamentais para nós nos sentirmos felizes e para o outro sentir o prazer de viver uma vida diferente, ok? Então pense nisso, não despreze ninguém e jamais esqueça, pessoal, daquilo que foi o mais importante, um marco na tua vida para você conquistar algo, tá? Sobrenatural, algo que você não esperava, que aqui era o exemplo de Moisés. Então nunca devemos esquecer da onde Deus nos tirou, o que Deus fez por nós, essas lembranças nós temos que ter, tá? Para nós lembrarmos quando vier o momento de querermos desistir da caminhada, para nós lembrarmos de onde nós viemos e o que Deus já fez por nós. Nunca nos esquecer, pessoal, da nossa origem, da nossa raiz. Independentemente de onde Deus nos levar, pode ser o patamar mais alto, tá? Nunca esqueça da sua raiz, da sua origem, de onde você veio, tá? O que Deus falou para o paralítico, tá? Ele falou assim para o paralítico, ó, levanta, só que tem o seguinte, toma a tua cama e anda. Ou seja, o que Jesus estava falando para aquele homem, eu vou ler aqui com vocês, tá? Para vocês entenderem, olha a importância disso, de não se esquecer da origem, de não se esquecer das importâncias dos momentos mais difíceis da vida, tá?
Olha o que Jesus disse, ó, o paralítico do tanque de Betesda, João capítulo 5. A Bíblia vai falar para nós, resumindo para vocês, de um homem que estava há 38 anos naquela enfermidade, paralítico, tá, pessoal? Ele não podia andar, já fazia ali 38 anos. E ele estava diante do tanque de Betesda, um tanque, o significado desse tanque é tanque da misericórdia. E a Bíblia vai dizer que em um determinado tempo o anjo descia e agitava aquelas águas, e quem passava por ela, tá, que mergulhava ali nela, seja qual for, de que modo for, quem fosse posto dentro ali naquelas águas, era curado de qualquer enfermidade. E a Bíblia vai dizer que em um determinado tempo o anjo descia, agitava aquelas águas e quem passava era curado. Então imagine esse homem durante 38 anos naquela situação, vendo uma pessoa ser curada, e ele ali, ninguém, ele vai dizer que o desejo dele, quando Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, ele falou: Jesus, eu até quero, mas não tem ninguém que me ponha no tanque. Não tem ninguém que, quando a água é agitada, me coloque lá. Não tem ninguém para fazer isso para mim. Ou seja, há 38 anos ali, ele convivendo com uma expectativa que alguém poderia ele ajudar a viver uma mudança de vida, ajudar a ele conquistar algo diferente. Tá? Entender o sentido dessa lição? Essa lição vem frisar para nós o quê? A importância de ajudar o próximo, porque a felicidade dele, a conquista dele, vai refletir também em nós, tá? Nós fazermos o bem só vai nos trazer as coisas boas para a nossa vida. Então, o homem disse assim: Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada. Jesus fala para ele: ó, você esperou isso aqui durante 38 anos. Lembra que falamos ontem sobre o tempo? Cronos e Kairos? Cronos vem de cronômetro, o tempo do homem, e Kairos é o tempo de Deus. Olha isso aqui. O homem, tá, estava 38 anos, tá? Olha o Cronos. Mas, quando Deus chegou, olha o Kairos, olha o tempo de Deus. Nos 38 anos dele, quando Jesus chega diante dele, o que nós notamos aqui? Uma desesperança. Ele já não estava mais acreditando, mas ele ainda tinha a fé. Tá? Ele ainda tinha um pouquinho de fé, porque senão ele não estaria ali. Então, quando Jesus chega ali e pergunta aquilo para ele, Jesus sabia como ele estava, mas ele queria ouvir da boca daquele homem. Ou seja, Jesus ele sabe da nossa situação, mas tem momento que ele quer ter um diálogo pessoal e particular conosco, tá? Tem momentos que Jesus quer ter esse particular, nós precisamos entender a importância da particularidade com Deus. Tá bom? Isso é muito importante, da nossa intimidade com ele, como nós falamos ontem. Então, quando Jesus está diante dele, tá? E fala para ele: ó, eu não vou te jogar no tanque, só que tem uma coisa, eu vou te falar uma coisa, você quer ser curado? Quero. Então, levanta-te, toma a tua cama e anda. Primeira coisa, Jesus falou para ele: levanta-te. 38 anos, ele não se mexia. Jesus estava falando para ele o que? Se levanta, por quê? Você tem que sentir firmeza. A tua estrutura tem que se estabilizar. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Ou seja, Jesus ele conhece a sua fragilidade. Ele sabe do que você precisa. Só que ele quer ouvir de você para ele determinar, tá, para você o que você precisa, mas entendendo as suas condições humanas. Tá? Jesus falou para ele: ó, você é paralítico, tudo bem. Então, primeiro, levanta. Sinal de estrutura, de se estabilizar. Toma a tua cama, ou seja, não esqueça da tua origem, então receba um milagre. Anda. Tem muita gente, pessoal, caída aí fora. Tá? Muita gente sem esperança aí fora. E nós temos que pegar esses paralíticos espirituais e dizer para eles: se levanta. Ainda não é o fim, ainda existe uma esperança. Ó, agora se levanta. Se levantou, toma a tua cama. Ou seja, lembra dos momentos mais difíceis que você passou e Deus de forma simples mostrou isso com você. Ah, mas que momento é esse? Agora que eu estou com você aqui, trazendo uma palavra de ânimo. Levanta, toma a tua cama, então anda. Andar quer dizer seguir um rumo diferente, traçar um caminho diferente que Deus preparou para você. Então Deus está dizendo para ele: levanta, toma a tua cama e anda. O que Deus quis fizer aqui, jamais esqueça da origem. O milagre você teve. A tua petição foi ouvida. Mas a tua fé e a tua gratidão, ela tem que existir. E a tua origem, ela tem que prevalecer. O que Deus está falando aqui para ele? Nunca perca o seu caráter por conta de uma conquista.
que foi proporcionada a você. Então, Deus estava dizendo para aquele homem, eu fiz o milagre, o Pai te abençoou. Só que por onde você passar, quando você olhar para a cama, você vai lembrar que a misericórdia de Deus te alcançou. Então Jesus cura aquele homem e aquele homem vive uma vida diferente. Ok? Então é esse exemplo que eu quero trazer para nós. Jamais esqueça da tua origem, jamais esqueça de onde você veio. Tá? O milagre é consequência da sua ação por intermédio da sua fé. Mas jamais perca o seu caráter, se esqueça de onde você veio e principalmente nunca se esqueça das pessoas que fizeram parte do seu caminho na sua trajetória, que te deram apoio, que te ajudaram. Porque o Salmo 133 vai dizer assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tá? Quando introduz essa palavra irmãos, para mim está dizendo em um ato coletivo de pessoas. Tá? Ok? Então, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, que nós, como coletividade, vivemos em união. Tá? Possamos e temos que viver sim, porque nós podemos viver em comunhão com os outros e em união. Então, isso é fundamental. Tudo bem? E a última coisa, pessoal, que eu quero falar é sobre duas coisas que... sobre o último tópico, tá? Que tem aqui reconhecimento, compromisso e promessa. Tá? Nós já falamos sobre reconhecimento. Agora eu vou falar de duas coisas, compromisso e promessa. Já falei ontem sobre isso, sobre compromisso e sobre promessa. Tá? O compromisso de Josué ali era conduzir o povo, o compromisso com o povo era conduzir eles até onde Deus prometeu. Mas o compromisso de Josué com Deus não era somente a sua ação de conduzir o povo, mas o compromisso era de manter a sua integridade com Deus. Como? Reconhecendo o seu chamado. E como que se reconhece um chamado nessa situação ou nessas condições? De estar diante de um povo, de liderar um povo, como que eu vou reconhecer esse meu chamado? É você entender que Deus te separou, mas que a essência, tá? Que a essência que prevalece é a presença de Deus. É o que eu acabei de dizer. Você pode estar no mais alto patamar, mas nunca esqueça da presença de Deus. Josué foi um líder fantástico, mas se ele se esquecesse de Deus, a queda seria grande. O importante é jamais se esquecer de Deus. Reconheça o seu chamado, reconheça o seu potencial, reconheça que Deus te chamou para algo em prol do reino, como falamos ontem, mas não perca a sua essência, não perca o seu foco, que é Deus. Tá? Reconheça que você tem potencial e que você tem que desempenhar algo para Deus, porque Ele te chamou para isso. Tá? Para ajudar as pessoas, para levar a palavra dele às pessoas, independentemente de qual pessoa seja, nós precisamos falar do amor de Deus. E para isso nós precisamos dar o nosso máximo, que é isso que o item 2 do tópico 3 vai dizer, dê o seu máximo. Nós precisamos dar o nosso máximo. Tá? E como Josué deu o máximo, nós falamos ontem sobre isso, quando ele demonstra o seu esforço. Tá? Deus vê o nosso esforço. Deus vê o meu esforço para tentar trazer uma aula legal para vocês e o esforço de vocês de assistir essa aula, de absorver alguma coisa interessante para vocês. E o esforço de praticar. Porque do que adianta eu falar aqui com vocês alguns minutos se não tiver a prática. Tá? Então o ensino ele precisa de prática. Eu falar com vocês e vocês guardar, tá? É ótimo. Nós precisamos sim fazer aquela parte que o salmista fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas nós precisamos lembrar que também existe aquela parte. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela fala de lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, ela fala de um esforço de se levantar, de caminhar pelo caminho, tá? Estreito, pelo caminho da verdade, mas o evangelho da paz,
ele produz em nós a luz. Porque é nele que encontramos a verdade para mudar a vida das pessoas. É por isso que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, aonde eu for, o Senhor está comigo, porque o Senhor assegura isso para mim. O Senhor garante que estará comigo aonde eu for, onde eu colocar a planta dos meus pés, para abençoar a vida de alguém, para fazer a tua vontade, o Senhor vai estar comigo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ou seja, quando eu achar que não tem saída, o Senhor vai falar comigo e vai abrir uma porta, porque o Senhor é luz em meio à escuridão, é luz em meio às trevas, tá? Então é isso que nós precisamos entender, dar o nosso máximo, tá? Entender que, independente das circunstâncias, Deus acredita no nosso potencial, tudo bem? E acreditar nas promessas, para finalizar. E nós falamos ontem sobre o tempo, e eu falei aqui há poucos minutos atrás, há poucos instantes aqui, sobre Cronos e Kairos, e aqui repete de novo, que as promessas da nossa vida se cumprem no tempo de Deus. Como eu falei ontem, se a gente tem um sonho de fazer uma faculdade, se nós temos um sonho de adquirir alguma coisa na conquista da nossa vida, na parte financeira, profissional, sentimental, tudo tem um tempo certo. O nosso erro, pessoal, está na precipitação. E aqui vai um conselho para a juventude, em questão de sentimento, pessoal. Vamos tomar cuidado, tá? Porque o inimigo vem agir de várias formas, mas nós precisamos estar estruturados na palavra, pessoal. O nosso emocional, como eu disse ontem, não pode ser abalado. O inimigo vai tentar tirar a promessa, tá, que está posta em nós por Deus, de qualquer jeito, de qualquer forma, mas nós não podemos perder o foco. Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Se você deseja alguma coisa e ainda não aconteceu, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas tem coisas que a gente quer para nós, que Deus tem algo maior. Isaías diz isso. Isaías diz isso para nós. Eu vou ler para vocês, Isaías. Eu vou achar, para encerrar a aula já, foi uma aula rápida, porque muitas coisas a gente já comentou ontem, tá? Isaías capítulo de número 55. E versículo de número 6, olha o que fala. Ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Tá? Olha o versículo de número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, o que está dizendo aqui? Em todo o tempo da nossa vida, o primordial é buscar a Deus. As outras coisas, Ele vai acrescentar. Como diz o Evangelho de Mateus, Ele vai acrescentar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Pessoal, tem planos de Deus que são bem maiores do que os nossos. Não se surpreenda que se, mediante o seu sim para você, Deus vier com um não. Tá? Porque se Deus vier com um não, Ele vai te ensinar? Vai te ensinar. Vai doer? Vai doer. Eu já perdi muita coisa na minha vida, que eu ouvi um não de Deus, que eu julgava ser para mim, ter para mim, em todos os âmbitos, e não era. Tá? Tantos sonhos, tantos planos, tantos objetivos que eu queria traçar na vida, e Deus vinha com um modo diferente. Os planos de Deus, às vezes, não são os nossos. Tá? Então aprenda a respeitar e a obedecer à vontade de Deus. Sabe por quê? Se a gente não obedecer à vontade de Deus, lá no final, pessoal, a nossa desobediência vai custar um preço muito caro. Por quê? Deus vai colocar circunstâncias diante de nós que nós vamos perceber com os nossos olhos o que é que eu fiz quando eu não obedeci à voz de Deus. Lembra que eu falei ontem sobre a atenção e a obediência? Está intimamente ligado com isso, pessoal. Ok? Então ouça a voz de Deus. Só assim nós seremos bem-sucedidos e chegaremos também no nosso tempo de conquista. Então, para resumir essa aula e para fechar, o que eu quero que vocês tenham observado, que vocês guardem hoje dessa aula? Nunca esqueça da sua origem, independentemente aonde você chegar, nunca esqueça da sua origem. Jamais esqueça das pessoas que esteve com você e contribuiu para a sua chegada, aonde você chegou e aonde você vai chegar.
E terceira coisa, seja obediente, tá? À vontade de Deus. Seja obediente à vontade de Deus. E não seja rebelde e querer que os seus planos prevaleçam sobre os planos de Deus. Porque senão a nossa queda vai ser muito grande. Tá? E a Bíblia vai dizer para nós que Deus ele nos ama. E por amar, ele cuida de nós. Muitas coisas precisamos aprender na dor, com a perca, tá? Com o não. Nosso linguajar, muita coisa nós batemos com a cara na parede, nós quebramos a cara para aprender. Por quê? Deus disse não, mas nós queremos prevalecer com o nosso sim. Mas mediante esse versículo, versículo 8, ó, grave isso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Ou seja, nunca queira atalhos, tá? Eu acho que se eu fizer isso vai dar certo. Se eu fizer isso, eu vou chegar onde eu quero, eu vou conseguir o que eu quero. Não. Os caminhos e a vontade de Deus são as coisas mais perfeitas que existem. Por quê? Virá com o tempo. Mas será uma alegria imensa para a tua vida. Então respeite o tempo de Deus, ok? E assim finalizamos nossa aula de hoje com meia hora de estudo, ok? Um grande abraço para vocês e tô com muita saudade, tá? E essa foi a aula 2 de hoje. Um grande abraço para vocês, para todo o grupo da Igreja da Mocoquinha. Amo vocês, pessoal. Um beijo e de novo um coraçãozinho para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite e reflitam nessa lição e pratica, por favor, obedeça a voz de Deus. Boa noite. Até mais.